Graça, paz, misericórdia, perdão, amor alcance você, não somente hoje, mas por toda a sua vida. E que na eternidade nós possamos nos encontrar, tendo em vista que a família Reviver agora cresceu e tem muita gente que eu não conheço. Mas por favor, se comunica com a gente pelos comentários. Diga para mim como é que eu tô chegando até você, como é que tá acontecendo, como é que tá as coisas pra gente ir melhorando, tá bem? Amanhã nós completamos 30 dias de canal, um mês juntinhos. E já tem tanta gente e eu não conheço um bocado, mas o meu coração já cabe todo mundo e eu já tô alegre com isso. Hoje eu quero conversar com a gente, com todo mundo, sobre um assunto muito interessante. Ó, para a gente ir para algum lugar, para uma festa, a gente precisa primeiro do convite, certo? Depois a gente precisa do endereço. Depois a gente precisa do caminho. A gente para ir lá tem que ter o caminho. E para saber o caminho você precisa de um mapa. E tcharam, nós temos um mapa. Nós temos um mapa, nós temos um endereço, que é o céu, e nós temos um convite, que é o sangue de Jesus, que foi a morte dele. Então, agora, nossa parte é saber o caminho e ir por ele. E eu convido você a isso. Leitura da palavra do Senhor. Ó, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Pega aí a Bíblia para ler. Eu ganhei essa caneca aqui, tá com acho que 2 anos. E eu uso tanto que eu tô com medo de gastar aqui o lado, de tanto que eu uso. Esse lado aqui não, mas o outro. E eu amo. Ó, vamos lá. Nós precisamos do convite, nós precisamos do endereço, nós precisamos do mapa. E nós temos tudo. Tudo tá na mão. Só precisa saber elaborar, só precisa saber cuidar, né? Então, ó, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Vamos ver o que é que diz? Diz assim, ó. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra de Deus. Que maneje bem a palavra de Deus. Vamos pensar um pouquinho aqui. A pessoa que tem arma e não sabe usar. Ela costuma, a gente diz aqui no Nordeste, costuma estar sempre se amostrando, né? Não sabe usar e fica brincando e fica não sei o quê. Aí quando pensa que não, acontece o quê? Acidentes. E não são poucos, são muitos. Tá? Mas porque não sabe manusear. Mas você já prestou atenção que quem realmente sabe manusear uma arma e a tem, ele toma todos os cuidados, todas as precauções, não anda exibindo, não anda assim, né, brincando. Usa para o que tiver de usar e acabou a história. Não é desse jeito? Não é diferente da Bíblia. A Bíblia Sagrada ela é uma arma poderosíssima que alcança pessoas, que traz pessoas. É a verdade que liberta. Então, quem não sabe manuseá-la, acontece acidentes com ela. Acontece acidente, né? Tem gente que não sabe manusear a Bíblia, mas a língua manuseia que é uma beleza. Então vamos parar de manusear a língua e manusear a palavra, bora? Por isso que a missionária está aqui hoje, por isso que eu estou aqui agora e por isso que o Espírito de Deus lhe trouxe para cá, para o canal, para assistir esse trechinho, esse vídeo aqui, tá bem? Então aproveita e fica aqui mesmo. Aproveita e se inscreve no canal, tá bem? Ó, as doutrinas bíblicas. As doutrinas. Lembre que doutrina é ensinamento. O significado da palavra doutrina é ensinamento. Então, os ensinamentos da Bíblia, nós vamos classificá-las em 3 para facilitar a sua vida. Esses 3 pilares vão conduzir tua vida dentro da palavra de Deus e o Espírito Santo vai fazer você sentir prazer nisso, deleitar-se no Senhor e aí ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Aí você vai ser pleno, vai ser plena, vai ser feliz. Acredita nisso? Você acredita? É, meu filho, eu garanto. Doutrinas bíblicas, ó. Muitas pessoas e grupos, né,
não conseguem se aprofundar no estudo e compreensão das sagradas letras, das sagradas escrituras, porque não conseguem, porque estudam sem organização, sem método nenhum e sem ordem nenhuma. Então não sabe manusear a palavra, porque também não sabe nem sequer estudar a palavra. Aqui na Reviver é o seguinte, lembre, você está no canal ISCR e aqui é um conteúdo de quê? De Bíblia Prática. Esse conteúdo daqui do canal, combinado? Então, se inscreva aqui porque nesse primeiro momento a gente está gravando 2 vídeos por dia e trazendo as doutrinas bem antigas que a gente tem trazido para reviver, até porque ela já está bem mais madurinha, de verdade mesmo, a literal, porque aqui nós somos virtuais, ela já está bem mais madurinha, então o assunto é um pouquinho mais aprimorado. E aqui eu estou trazendo aquele assunto principal, primeirinho e tal, mastigadinho. Então, como é que a gente faz? Tem a Secretaria de Novos Crentes. Na Secretaria de Novos Crentes, que a secretária é nossa irmã Adriana, a pessoa entra na igreja, entra no grupo de leitura da Bíblia. Como é a leitura da Bíblia? Lê. Você só lê. Então, você lê de Gênesis a Apocalipse. Quando termina de ler, você recebe um diploma de leitor da Bíblia, né? Ganhou aquele diploma por mérito, o mérito de ter lido a Bíblia toda. Quando você termina de ler a Bíblia toda, automaticamente o Espírito Santo faz você voltar para estudar. Então, quando você volta, agora numa segunda vez, você já vai estudando por classes, bem devagarzinho, bem direitinho. E aí, a missionária, para facilitar a sua vida, dividiu essa doutrina todinha em 3 pilares. Vamos lá? Primeiro pilar, a doutrina da salvação. Você precisa saber o que é a salvação, como é a salvação, como adquirir a salvação, como segurar a nossa salvação e como ser salvo. E não é difícil, eu garanto. Segunda doutrina é a doutrina da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que é fé? Eu preciso saber o que é fé, como usar a minha fé, como buscar acrescentar a minha fé, como segurar a minha fé, como não ser dúbio de pensamento, com 2 pensamentos, não, inconstante. Então, eu preciso saber de tudo isso. Eu preciso saber ter uma fé constante em crescimento, devagar e sem pausa, devagar e sem pausa, devagar e sem pausa, até chegar no céu. E o terceiro pilar que a missionária separou para você, ajeitou aqui bem direitinho, eu espero lhe ajudar, é a doutrina do porvir. A doutrina do arrebatamento, da ida da igreja para o céu. Então, esses 3 pilares é o que você precisa saber para você ficar seguro, para você ficar tranquilo, para você ficar em paz. Não é simples? Manuseando o quê? A palavra do Senhor. A espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Né? O escudo da fé, né? Nós precisamos de toda a armadura de Deus, nós precisamos. E na armadura de Deus tem o escudo da fé e tem a espada do Espírito, que é a palavra, certo? Então vamos lá, o diabo não aguenta crente que obedece a palavra. Crente que cita a palavra, ele não está nem aí, porque ele mesmo cita, ele mesmo citou quando foi tentar Jesus, né? Então vamos lá. 3 pilares das doutrinas bíblicas. Doutrina da salvação, doutrina da fé, doutrina do porvir. Vamos hoje aqui nesse vídeo, para não ficar muito longo, focar na doutrina da salvação. Aí depois, se der tempo, a gente fala das outras. Mas agora eu quero focar no primeiro. Primeiro, vamos lá. Em primeiro lugar, deve-se saber que a salvação é individual. Você precisa saber que a salvação é individual. Aí é o seguinte, você aceita Jesus hoje, você já quer que a sua família todinha já venha logo, já puxa, já ora, já chora, já vive um tormento. Você não tem nem certeza como é que tá o negócio, mas você já fica todo mundo aquela coisa. Aí tu apavora a tua família. Tu agonia a tua família. E naquilo eles vão criando um ranço, vão criando uma raiva. E ao invés de você puxar, você espanta. Sabe como é que ganha crente, família? É com testemunho e não com palavras. Sabe como é que a mulher ganha o marido para Jesus? Em silêncio, com atitudes. É assim.
E vai lendo a Bíblia, vai aprendendo que tu vai se dar muito bem. Então, em primeiro lugar, você precisa saber que a salvação é individual. Se você não cuidar de você mesmo, já era. Um exemplo. Quando a gente vai viajar de avião, então tem a instrução lá do oxigênio, da máscara de oxigênio. Que se houver alguma necessidade, se houver alguma coisa, as máscaras de oxigênio vão cair no seu colo e você primeiro tem que colocar a sua para depois socorrer o outro. Então, se você tiver criança, filho e for viajando com você, ou um idoso, ou alguém que não saiba se haver, você primeiro vai colocar a sua máscara de oxigênio para você poder ajeitar a do outro, ajudar o outro, entendeu? Para salvação, primeiro tu tem que saber o que está fazendo. E você precisa de uma liderança que saiba o que está fazendo. Para você primeiro ser salvo, porque a primeira doutrina das Sagradas Letras é salvação. Desde o princípio, desde Adão e desde Eva. O Senhor lá já está falando de Jesus, o Senhor lá já está falando de salvação, já está falando de arrebatamento, já está falando de tudo isso no primeiro livro da Bíblia. Se você não sabe, aí fica difícil de encontrar a salvação. Aí buscar a salvação pela sua própria força, você não vai conseguir, porque não dá, não consegue, é só por Jesus. Então nós temos um convite, venha. E nós temos agora o endereço é o céu, quero ir para o céu, como é que eu faço? Eu preciso aprender a palavra de Deus, porque se não for por ela, eu não vou chegar no caminho, porque a palavra é o mapa, eu não vou chegar no endereço. A salvação significa livrar do perigo. Salvo significa livrado do perigo. Você pode procurar ainda três trechos bíblicos. Aliás, tem um monte aqui, mas eu não vou passar todos não, só alguns. Êxodo 14, versículo 13, Atos 27 e o 20. Ou livrados do pecado. Mateus capítulo 1, versículo 21. Ou livrados da morte. João 3, 36 e... Não, perdão. João 3, 16 e ainda o 17. Certo? Então, o que significa salvo? Salvação. Salvação é livrado do perigo, é livrado do pecado, é livrado da morte. Você sabia disso, que salvação é tudo isso, assim, bem explicadinho assim? Por que eu faço isso? Você pode até já saber o que é salvação, mas quando a gente recebe assim, sabe, com um temperinho bem ajeitadinho, não fica mais fácil, né? Não fica mais fácil. Então, vamos lá. Para ter a salvação, não basta apenas ter fé em Jesus. Precisa mostrar essa fé na vida. Você precisa mostrar essa fé na vida. E não somente, eu creio em Jesus e ficar por isso mesmo. Você não se mexe, você não está nem aí para nada. Não, você precisa ofertar o que você tem. Mas para você ofertar o que você tem, você precisa ter. Como é que você diz assim, tenha paz e você vive em guerra? Como é que você diz assim, obedeça e você é desobediente? Como é que você pode dar algo que você não tem? Me explique. Então, fica essa palavra da missionária hoje. Ainda tem mais uns trechinhos bíblicos aqui, se você quiser. Você pode ler Atos, capítulo 4, versículo 10 e 12. Romanos 10, o versículo 9 e 10. Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Você pode ler. Entendeu? Você pode ler e vai aprender bastante. Então, a doutrina da salvação, ela é a principal que nós precisamos aprender. Para quê? Para ser salvo, não é para isso que a gente está aqui? Não é para isso? Para ser salvo, para encontrar a salvação. Então, para ser salvo, você não precisa somente crer em Jesus. Esse é o primeiro passo. Para entrar dentro de uma casa, você não dá só um passo, você dá um passo, depois outro passo, aí quando pensa, não, você passou. Você precisa não somente crer em Jesus, você precisa obedecer a palavra dele. Não depende só de nós. Isso daí é um presente de Deus. Então, a fé é um presente glorioso de Deus. E aí deixa a missionária dizer como é que você conquista a fé. Não é pedindo, não. Se você pedir fé, não vem fé. Porque a fé é produzida. Paulo disse assim, a fé vem
pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Ouvir, ouvindo a palavra, lendo a palavra, colocando a palavra dentro da tua mente, ela acrescenta a tua fé. É assim que a fé é produzida. Então, quanto mais palavra, mais fé. Quanto mais palavra, mais produz fé. Quanto mais palavra, mais você produz fé. Quanto mais você limpa o poço, mais água limpa sai. Eu me lembro da minha infância, rapidinho aqui, tá? Por favor, fica comigo até o finalzinho. Eu me lembro da minha infância que a gente ia buscar água na fonte. E a fonte lá era uma nascente mesmo. E a gente ia com uma lata, com vasilha, de manhãzinha cedo. E tinha assim uma rodinha de tijolo que eles fizeram uma boca assim naquele poço. E era uma nascente. E assim que a gente chegava, ela estava transbordando. Então dava para tirar dali mesmo. Não precisava nem uma corda para ir buscar mais lá embaixo. Com o passar do tempo, todo o povoado ia buscar água ali. Então, ao longo do dia, aquela água ia descendo. E quem ia por último já tirava água bem lá do fundo. Às vezes até barrenta. Aí o que é que acontecia? Passava a noite. Quando era de manhã, ela estava de novo transbordando. Aí a gente que ia mais cedo, tirava a água logo dali do transbordante. Então aquele pocinho, aquela fonte, quanto mais limpa, mais ela transbordava. Quanto mais se limpava ela, ou seja, tirava toda aquela água daquele dia, no outro dia a água estava melhor. No outro dia ela estava mais transbordante, porque estava limpo. Não tinha nenhum empecilho. Quanto mais você busca Deus, quanto mais você lê a palavra, mais limpo você fica. E mais longe do mundo você fica. Mais santificado. Santificar-se significa separar-se. Então você fica separado daquilo que desagrada a Deus. Alguns perguntam, é possível perder a salvação? Isso é uma pergunta bem difícil. Porque algumas pessoas dizem que não é possível. Uma vez salvo, para sempre salvo. E outras pessoas dizem que não, que sim, que não. E fica nesse negócio. Então, eu prefiro não polemizar. É melhor, sabe o quê? Bora arriscar, não? Não bora arriscar, não? Né? Não bora, não. Na dúvida, fica firme. Porque a palavra do Senhor diz assim, ó. Vigiai em tudo. Tenha cuidado em tudo. Analise tudo. Para que ninguém roube a tua coroa. Então a palavra de Deus diz que existe a possibilidade de alguém roubar a nossa coroa. Eu não vou me atrever a dizer é assim, ou é assado, ou é frito, ou é cozido, ou é de qualquer jeito. Não vou. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus vai dizer exatamente o que você precisa ouvir e o que eu digo de mim, da minha vida, do meu ponto de vista. Eu é que não quero arriscar. Então, vamos fazer o seguinte... Vamos manusear a palavra, vamos ser bons obreiros da casa do Senhor, vamos classificar, entendeu? Então é o seguinte, esse vídeo vai puxar para o outro vídeo, que é o segundo pilar. Nós falamos aqui do primeiro pilar das doutrinas bíblicas. Para não ficar muito longo, nós vamos para o outro vídeo, que vai ser o segundo pilar. Vai ser o 2 desse daqui, combinado? Aproveite, se inscreva no canal e chame outras pessoas. Bora mostrar a força que a gente tem, bora mostrar a força que a gente tem. Vamos lá. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Pai, eu te glorifico por essa rica família ISCR, que o Senhor alcance todos os que estão engajados neste trabalho de levar a tua palavra de uma maneira prática, de uma maneira não complicada. É o que eu te agradeço no nome de Jesus e creio. Nos disponibilizamos, Espírito Santo, para que o Senhor utilize a nossa vida, todos aqui do canal, ó Deus eterno, para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe ricamente.